Hoje, 25 de janeiro de 2024, e nós vamos dar início ao encontro de número 157. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, vamos agradecer a oportunidade que estamos recebendo de trabalharmos um pouquinho mais a doutrina espírita, de fazer com que tudo que Jesus nos deixou, possa fazer parte do nosso caminho, iluminando os nossos passos, a fim de que possamos fazer com que brilhe a nossa luz. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Aos amigos espirituais que nos ajudam, a falange do nosso querido Eurípides Barçanufo, muito obrigado, queridos irmãos. E também o nosso agradecimento especial ao Aurindo Costa. Muito obrigado, meu irmão, pela colaboração. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós vamos iniciar hoje com uma página de Emmanuel, e depois você poderá fazer ligação com a matéria que nós vamos ver. A parábola que nós vamos... eu já virei, não está direto não. E então, nós vamos ler esta página do livro Palavras de Vida Eterna, intitula-se Perdão, Remédio Santo. E Emmanuel vai trabalhar em cima de palavras gravadas por Lucas, palavras de Jesus, onde Jesus dissera: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel então nos traz os seguintes esclarecimentos. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixas e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que te se restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas.
É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Esta é a mensagem que inicia hoje os nossos trabalhos. Vamos falar da parábola do servo impiedoso. E vamos começar então assim. Antes da parábola, Jesus dizia, conversando com os apóstolos, antes da parábola: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí estou eu no meio deles. Recordem que Jesus dissera: eu e o Pai somos um. Mateus, está no capítulo 18 a 20. E então agora segue a palavra. Ele mantinha esse diálogo com os apóstolos antes de falar da palavra. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Observe. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Guardem esse número. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque lhe suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu? Também tive misericórdia de ti. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Guardem isso. Até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão
as suas ofensas. Mateus, capítulo 18, de 21 a 35. Essa é a parábola. Agora, vamos analisar, à luz dos dias atuais, cada um desses versículos, considerando o tempo que estamos vivendo. O primeiro versículo que ali está. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, pergunta Pedro. Simples análise. No livro Ave Luz, Shaolin, psicografado por João Nunes Maia, que fala muito pouco em João Nunes Maia, que foi um excelente médico, livros maravilhosos. Prestem atenção. Verifica-se traços do caráter do apóstolo Simão Pedro. Quando lemos Simão Pedro, Bar-Jonas, natural de Betsaida, conhecedor profundo do sistema de trabalho mais antigo, talvez o mais antigo do mundo, que é a pesca, era homem simples e bondoso. Porém, quando irritado, era enérgico e, por vezes, violento. No entanto, passados alguns minutos, arrependia-se, chegando até as lágrimas. Os seus sentimentos variavam como as ondas do mar. Isso fala Shaolin. Prestem atenção nesta nota. Policarpo viveu com João Evangelista. Depois reencarnaram, Policarpo reencarnou como Shaolin, que veio a ser o Frei Luís, que trabalhou com Francisco de Assis. Policarpo e Shaolin, reencarnações do mesmo espírito que hospedou-se na personalidade Eurípides Barçanufo. Vejam como Eurípides, quando esse espírito, como na personalidade Policarpo, estava também sendo tratado por Maria, porque nessa altura João Evangelista já vivia com Maria. Então, Eurípides Barçanufo, esse espírito que hospedou-se Eurípides Barçanufo, ganhou também orientações de Maria. Eis porque ele veio trazer a terceira revelação, a terceira fase para todos nós, que é justamente o método de evangelização do Espírito. Seguindo, Pedro, pela pergunta, sentimos que os seus sentimentos ainda alimentavam em certo percentual condições contrárias ao perdão integral, ou seja, sem maiores conhecimentos sobre o processo reencarnatório, coisa que nós já temos, de certa forma ignorava injunções previstas no planejamento reencarnatório, como a educação de contraste, que é onde a gente mais bate de frente é com aquele que é realmente contrário a todos os nossos princípios. E é aí o momento exato que a gente tem que pegar esse instrumento para o nosso aperfeiçoamento. Perdoar. Perdoar. Mas perdoar não é simplesmente esquecer, né? É mesmo. É não guardar mágoa, não guardar rancor. Como nos falou, Emmanuel. Segundo versículo. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoa sempre, não importa quantas vezes. 7.000, 8.000, 9.000, 77.000. É perdoando. Jesus afirma para perdoarmos quantas vezes forem necessárias. Todavia, não é aquele perdão que simplesmente cuida de esquecer. As palavras de Jesus têm profundidade espiritual. O perdão dito por Jesus é aquele que elimina do espírito o mau sentimento. Aquele mau sentimento que fica enegrecendo o
perispírito naquela matriz onde ele fica situado. Estudamos matriz. Aí naquela matriz onde está aquele mau sentimento, está aquele foco, né, escurecido. E aí as pessoas perguntam às vezes, mas como é que os espíritos conhecem o que nós estamos fazendo? O nosso sentimento é fácil. Porque o doutor Bezerra, o Eurípides, o Joana de Anjos, ela olha você no plano espiritual e diz, olha só como é que está a Ingrid, está pretinha igual a calcinha dela. É um problema sério. Porque pelo que eles veem no perispírito, eles têm o diagnóstico dos nossos sentimentos. Ele não vai dizer assim, o espírito não vai dizer, não, porque ele maltratou fulano, ciclano, mas ele vê a intensidade, vê que sentimento você traz, que sentimento você porta. E aí sabe quem não somos nós. Não dá para enganar no plano espiritual aos amigos espirituais. Ninguém consegue enganar. Quem for com essa intenção vai mal. Vai mal, vai abrindo cada vez mais o seu abismo, que é um pensamento completamente inválido. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso está em Jesus. Então, vejam que Jesus, quando deu a resposta a Pedro, ele vai perdoar sempre. Não importa qual o momento, não importa em que altura, em que situação, perdoa. Porque se você não perdoa, você guarda um tóxico, o tóxico da mágoa, o tóxico do rancor, da cólera, só vai te fazer mal. Não vai fazer mal a quem você não está perdoando, pelo contrário, fazer mal a você mesmo. E aí você começa a ter dor de estômago, dor de cabeça, passar mal. Mas o que eu fiz? Eu não comi nada. Não é comida. Depressão. É pensamento. É o que falou aqui, Manuel. Pensamento. E o pensamento parte da onde? Da onde parte o pensamento? Do espírito, da mente. Então você está armazenando tóxico. Né? Tóxico que vem até o teu corpo físico. Passa pelo perispírito, já deixa lá a marca para os amigos espirituais saberem quem você é, e aí vem para o teu corpo físico, e aí você vai para o médico. Aí o médico passa o medicamento, toma XPTO, aí você vai comprar na farmácia o XPTO e toma. Aí o organismo, fiquei bom. Aí daqui a 2, 3 dias tu está mal de novo. Claro, você consertou o corpo físico, mas a mente continua com o mesmo propósito. Não tem como. Daqui a pouco você está com problema de novo. É por isso que muitas pessoas tomam remédio para determinadas doenças e a doença está voltando. Toma e a doença volta. Toma e a doença volta. Porque não curou. Não curou o pensamento, não curou o espírito. E aí não tem como. Essa luz fulgura no perispírito e promove a aproximação dos bons espíritos. Aí está. Ainda tem esse detalhe, não é? Quando você está trabalhando o perdão e você realmente doa o perdão, você atrai os bons amigos espirituais que vão te ajudar na caminhada. Quando você age ao contrário, você fica à mercê do teu livre-arbítrio e daqueles que querem mais te perturbar ainda. Não perdoa mesmo não. E você capta e pensa que você está rindo. A coisa é séria. Eles te preparando para você. E quando não estão perto de você ao teu lado, mesmo distante, você já entrou em sintonia, a coisa acontece. Porque a emissora de rádio não fica onde está o teu rádio, fica. Mas você sintoniza, Mas é a mesma coisa espiritualmente. O espírito está lá no Japão, mas você está sintonizado nele aqui, está ligado. A sequência está ligada. E você está recebendo a notícia. E ele está lá no Japão.
esteja onde você estiver. Ah, mas eu vou na casa espírita, sento lá dentro da plateia e fico lá. Mas você está com a sintonia dele? Você está recebendo dele. Ele não entra na casa espírita porque a casa espírita é blindada para a reunião. Mas você está na sintonia, você sintonia o que você recebe. A coisa é séria. Isso já faz parte da mediunidade. É interessante o que você falou. Eu tive uma situação muito interessante lá no Antônio de Aquino. Eu fui com a Solange, ela foi fazer a palestra lá, fui com ela naquela noite e tal. Mas vamos comigo para fazer companhia. Eu fui com ela. Ela está fazendo a palestra, eu comecei a ficar sonolenta e tal. E ela está lá, eu estou lá. Daqui a pouco eu escuto uma ventania, sabe? Umas trovoadas, as janelas todas sacudidas. Meu Deus! E eu tentando prestar atenção na palestra, mas o som da tempestade era intenso. Mas, caramba, como é que a gente vai embora, Jesus? Isso aqui, porque ali, isso aqui é, quando chove muito. Aí a gente saiu e disse assim, você quer ir vai embora, porque cada tempestade, olha, meu Deus, cheguei lá fora, tudo seco. Onde eu fui, por que eu escutei aquela tempestade toda, não faço a menor ideia. Aonde estiver o teu pensamento, aí tu estás. Preste atenção. Aonde estiver o teu pensamento, aí tu estás. Deu para entender? Eu não estava pensando na tempestade. Como é que chegou? Oi? Como é que ela chegou? Aonde estiver o teu pensamento, aí tu estás. Não pense no corpo, pense no espírito. Você é espírito. Aonde estiver o teu pensamento, aí tu estás. Lembre-se que o perispírito é elástico, vou dizer assim, essa palavra, ok? Agora sim, tá. Aonde estiver o teu pensamento, aí tu estás. Então o meu mental não estava lá. Saiu do lugar. Você só não pode levar o teu corpo para onde você quiser, espiritualmente. Eu quero ir lá na casa, da minha irmã. Você vai na casa da sua irmã, mas o teu corpo não. Você vai. Tá certo. Você vai, quando você vai, porque você sintonizou a tua irmã e você vê a casa, você vê tudo, não vê? Pois é. Eu vou explicar até porque. Outra questão. Eu estava no Joana nessa época, estava assistindo a palestra, de repente sumiu tudo. Eu estava num lugar onde tinha uma árvore frondosa, e era noite. Eu estava assim, meu Deus, que árvore é essa e tal. Aí quando eu voltei, quer dizer, o meu mental não está. Eu estava tentando lembrar. Aí eu lembrei que aquela árvore era o freio, a marinheira que eles têm. Eu fui fundar na casa. Agora vamos sair da mediunidade, vamos entrar em sintonia aqui com a mediunidade da parábola, senão a gente foge do assunto. Por isso, o rei dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Esse é o versículo 23. O certo rei representa a nossa consciência. E o reino dos céus, podemos afirmar, são as leis divinas, inseridas na consciência quando nos tornamos espíritos. Quando você sai da fase anti-humana, antes da humana, e vai ser transformado em espírito, aquela essência espiritual, aquele princípio espiritual, aquele conteúdo espiritual vai ser transformado em espírito, e nós vamos para o mundo, que não sabemos qual mundo é esse. Há um mundo especial, onde esse processo se dá espiritualmente. Você é transformado em espírito, você ganha na consciência as leis divinas. Então, o certo rei, que está ali na parábola, representa a consciência. E o reino dos céus, podemos afirmar, são as leis divinas. As contas representam, quis fazer contas com seus servos. As contas representam os ajustes que todos necessitamos fazer, aprimorando os sentimentos. Os servos
são aqueles com os quais precisamos criar laços de afeto. Essa é a parábola em 2024. Evidentemente que a altura em que Jesus contou essa parábola, os seres que ali estavam encarnados não poderiam ter essa visão que temos hoje. Por isso, Joana nos fala que as parábolas são todas elas atuais. Nunca esquecer, as parábolas têm vida espiritual. Elas se comunicam com o Espírito, nunca interpretá-las com raízes no campo material. Aonde estiver teu pensamento, aí tu estás. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Levaram para o rei aquele elemento que estava cheio de problemas. O Senhor. O indivíduo deseja melhorar-se e inicia reflexões sobre seus comportamentos, atitude e posturas. Começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. O indivíduo deseja melhorar-se e inicia reflexões sobre seus comportamentos, atitude e posturas. Com pensamentos bons, atrai seu guia espiritual. Sem maior percepção, pede ajuda ao alto. O que aconteceu com o que devia 10.000 talentos? Cheio de erros, cheio de dívidas, cheio de compromissos espirituais, de erros, comportamentos errôneos. Certifica-se que deverá agir severamente consigo mesmo, pois há grandes deslizes que precisam de reparação. Abre um leque em sua memória e percebe que reencarnou para aprimoramento espiritual. Lembrança que o leva a penetrar em sua memória existencial. Estão acompanhando? Estão acompanhando? Ninguém pergunta nada. Ninguém pergunta nada. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Simples análise. Observa-se um severo alerta. Caso venhamos a optar pelos caminhos onde o predomínio é da inferioridade, do mal, como também para o não reconhecimento dos deveres e o menosprezo da responsabilidade. Observa-se o severo alerta. Então, ele vai, o pouco que ele tem será retirado, é isso? Não é? Aquilo que ele tem vai ser retirado se ele persistir no erro. Não tinha ele com que saldar os seus compromissos por falta de sentimentos verídicos. Os sentimentos que essa pessoa trazia e tem consigo são todos sentimentos da pior qualidade. Observe-se o severo alerta, caso venhamos a optar pelos caminhos onde o predomínio seja da inferioridade. Então, quando você caminha por estradas, por ações, por comportamentos que são imprestáveis, indevidos, inferiores, certo? Você
vai ter seríssimos problemas para saldar esse compromisso para contigo mesmo, porque você vai ter que se aprimorar, certo? Então, o que acontece é justamente um castigo, entre aspas, severo. Por isso acontece aquilo lá. Ele mandou vender tudo, mandou vender o filho, porque era o castigo que ele merecia. Preste atenção, as palavras são materiais, mas o sentido é espiritual. O sentido é espiritual. As palavras do mestre falam com o espírito, mas tem que usar a matéria para que possamos entender, e principalmente àquela altura. Então, são figuras colocadas de repente fora da sua normalidade, digamos assim. Certo? O que representa isto aqui são as dívidas espirituais. Não vai vender a mulher, não vai vender tudo, não é isto. Não é isto. Eu entendi que ele vem desprovido de qualquer benesse, na minha interpretação. Mas perfeitamente, olha, observa-se um severo alerta. O alerta é para você, para mim, para todos nós que estamos aqui. Assim, eu estou falando ele no sentido. Se você não se libera da inferioridade, desse predomínio da inferioridade, você vai ter seríssimos problemas espirituais. Não é material, ninguém vai vender a mulher, ninguém vai vender o filho, não é isso. Então, olha só, vou trazer para mim, porque eu entendi. Como eu tive muitos erros lá atrás, sei lá o que eu fiz com as famílias, com o filho. Então, nessas estresses eu venho de que forma? Eu vou ter oportunidade de melhorar, sendo que, se eu não fui uma boa mãe, eu nesse momento eu não vou poder ter filhos. Se eu não fui uma boa esposa, nesse momento eu não vou poder ter um marido. Eu entendi dessa forma. Dentro do planejamento de cada coisa. Observa-se um severo alerta, caso venhamos a optar pelos caminhos onde o predomínio é da inferioridade. Se você continua fazendo o que não presta, tendo comportamentos indevidos, trabalhando no mal, certo? Com atitudes imprestáveis, posturas que não prestam, você vai ter sérios problemas espirituais. Sérios problemas espirituais. Certo? Traduzindo para aquele ser, certo? As feridas que poderiam ser abertas neles, materialmente, vendendo a mulher, o filho e tudo que ele tinha. Mas isto é uma prerrogativa de usar a matéria para mostrar o mal que ele estava fazendo a ele mesmo espiritualmente. Pelo compromisso que ele tinha da dívida, da irresponsabilidade, da falta de reconhecimento para consigo mesmo. Eu estou falando espiritualmente. A dificuldade da humanidade e dos espíritas é se transportar para o mundo espiritual. Jesus não fala com a matéria, certo? É isto. Então, desacoplou. Pronto. Joga o corpo físico ali no canto. Espírito, certo? Nós utilizamos a matéria, nós estamos reencarnados, ok? Com que finalidade você deve utilizar a matéria? Para aprender, adquirir conhecimento e evoluir. Está no Evangelho. Aperfeiçoamento moral. Sim. Então você vai usar a matéria para aperfeiçoamento teu, espiritual, de você, espírito, certo? Então a matéria serve para isso. Certo? Para que você se comprometa e entenda que você tem que usar isso daqui para avanço espiritual. Está ali. É o que está ali. Okay? Por isso, o rei lá, o Senhor falou que ele ia vender
daquele sujeito, ele usou a matéria para demonstrar os erros espirituais que ele estava cometendo. O Senhor, e então, para nós, a parábola traz a seguinte observação: um severo alerta, caso venhamos a optar pelo predomínio da inferioridade do mal. É isso. No caso, iremos ser afastados de domínios já conquistados e daqueles espíritos com os quais temos maior afinidade, para expurgar os predomínios inferiores que nos impedem de avançar nos degraus da lei do progresso. Ok? Ok? Você está participando de um predomínio completamente inferior. Você, Valéria, hoje, ocupando a Valéria hoje. Você, espírito, está ocupando a personalidade de Valéria. Ok? Você, espírito, que está ocupando esta personalidade, será afastado da Ingrid, da Guilhermina, da Graça, da Cris, da Rose, do Cleiton, porque você vai ter que ir para um outro lugar, porque você permaneceu na inferioridade, não quis avançar, certo? Então você não pode ficar num lugar onde não há critérios para você avançar espiritualmente. Então você vai para um lugar compatível, onde existam ferramentas, instrumentos adequados para que você, lidando com elas, possa avançar espiritualmente. Nota, recordemos os exilados do sistema Capela. É o que aconteceu com eles. Eles permaneciam com a dívida do cara lá de 10 mil. A dívida de 10 mil é espiritual, não é dinheiro. Preste atenção, é parábola de Jesus. Tem que analisar espiritualmente, certo? E então eles permaneciam nessa inferioridade, com mau comportamento, tratando mal o semelhante, avançaram intelectualmente, tanto que vieram para cá e construíram as pirâmides. Avançaram intelectualmente, mas moralmente nada. Porque vieram para cá, saíram de um mundo muito melhor, um mundo do sistema Capela, que vieram para o mundo primitivo, o planeta Terra. É isso. Deu para fazer as colocações? Não está, está mal, né? Não está. Balançou muito pouco a cabeça, tem que balançar mais. Entendeu? O problema é conseguir estar no mundo espiritual, pensar como espírito que és e não como corpo que estás habitando. Todos nós. Acabar com esse critério de tudo que ver, usar o imediatismo, de tudo que ver, usar respostas materiais. Tem que ser espirituais para poder avançar. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele pedia perdão, né? Perdão da dívida. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Quantas vezes Deus tem nos perdoado? Quantas vezes Deus tem nos perdoado? Tanto é que nós hoje estamos num planeta Terra, aonde existe uma série de reencarnações que vieram através do perdão. Joana nos fala disso, Bezerra nos fala disso. Aí estão espíritos que tinham sido exilados da Terra e que voltaram para a Terra para um teste final. Isso não é perdão?
Vai lá, meu filho, vê se você aprendeu, para você seguir na terra regenerada. Olha como Deus perdoa. Veja o trabalho que nós damos aos amigos espirituais, aos administradores de Jesus. Estão aí. Mas eu acho que vieram para cá alguns pior do que quando foram exilados. Pela madrugada, Senhor. E o pior é que eles se enviam em lugares que não deviam, né? Vão para a política, vão ser governadores. Que situação, né? Olha. Simples análise. O pai sempre ouve o filho e permite inúmeras oportunidades de regeneração. Quantas oportunidades de regeneração nós temos, né? Quantas reencarnações. Cabe ao filho assumir o compromisso. Esse passo é doado através das reencarnações, onde diversas oportunidades são oferecidas para as correções e alinhamento dos sentimentos. Quantas reencarnações? Por que você estava me olhando e abaixou a cabeça? Porque eu sei que você tem uma série de problemas assim como eu, mas não precisa ficar com vergonha. Não fica acanhado. Eu baixo a cabeça, eu vou levantar. Não precisa se esconder. Não precisa. Não, porque eu também estou cheio deles. Alinhamento dos sentimentos. Vejam bem. Em cada existência, a dívida, os nossos erros, enfim, em cada existência a dívida vai sendo eliminada. Seja a cada fato do espírito um novo planejamento reencarnatório e uma nova orientação reencarnatória, onde a personalidade que foi elaborada segundo o fato do espírito encontra-se apta a dar soluções satisfatórias para as questões da reencarnação em curso e avançar. Então ninguém reclama, porque está com a ferramenta exata, está com o corpo preparado para dar soluções aos fatos principais que encontrar na reencarnação. Não há como dizer, eu não consigo fazer isso está difícil para mim, está difícil, vai em frente. Para não. Se você parar é pior. Na próxima vem mais difícil ainda. E de repente é num mundo um pouquinho inferior a esse. E aí que tal? Que tal você reencarnar no mundo primitivo? O que você acha disso, meu irmão? Mas eu vou viver com os dinossauros. Qual o problema? Qual o problema? É uma alma em evolução também, o dinossauro. Eu queria ter conhecido o dinossauro. Eu não sei porque eu tenho fascínio pelo dinossauro. Você quer conhecer o dinossauro? Não tem problema. Por ele. Solicite uma encarnação no mundo bem primitivo. Vai comer mamute cru? Mamute cru. Não tem problema nenhum, né? Cuidado com o pé aí na câmera, né? Porque se você bater aí, sai tudo fora. Está longe. Então veja, nós estamos todos preparados para seguirmos e fazermos o melhor na reencarnação que nos encontramos. Observe. O Senhor soltou. O Pai sempre ouve o Filho e permite inúmeras oportunidades de regeneração. São as reencarnações como nós estamos vendo. Nós estamos aqui reencarnados, não é à toa. Não é? E quando você não tem nenhuma possibilidade de reencarnação, aí tem um grande problema. Porque nós sabemos, através da espiritualidade, que tem espíritos há 10.000 anos contados da Terra sem reencarnar. Tem espíritos que inclusive ficam adormecidos. A espiritualidade adormece, porque o desequilíbrio mental é tão grande, sabe? Ele tem que adormecer. E o pior não é isso. O pior é quando esses espíritos desequilibrados caem na mão de falanges das trevas, que acabam virando ovoides. Aí é que é um problema seríssimo. Você, espírito, habitando um ovoide. Um ovo mesmo, como se fosse um ovo. E ali você não consegue ter sentimento nenhum, não consegue nada.
Porque é uma matéria que não te dá a possibilidade de você raciocinar, de você fazer nada, nem entrar em discussão. Ainda tem um detalhe mais agravante, é que você, ovoide, ainda pode participar da vida de outro espírito, como eles fazem. Por exemplo, você está muito comprometida com a espiritualidade. Você tem tido uma série de problemas contraditórios, uma confusão enorme, e você está completamente oblíqua. Aí você vai dormir. Quando você vai dormir, esses irmãozinhos te pegam, te levam para o laboratório e injetam no teu perispírito aquele perispírito ovoide. Coisa séria, né? E é escravo dele. Já contei aqui o caso daquele diretor de casa espírita, Bezerra narra no livro isso, né? Que estava com 5 ovoides. 5 ovoides. Porque ele, na casa espírita, né, começou a pensar o que não devia e começou a ter lá relações com uma senhora também que vivia na casa espírita. E aí a espiritualidade aproveitou. Aquela espiritualidade amiga, no fundo é amiga, né? Pegou ele com Jesus. Até que um dia ele despertou, né? Naturalmente, lá num momento qualquer, ele teve uma noção, lembrou de Jesus, de Deus, né? Apareceu na casa espírita e quem cuidou dele foi Bezerra, sem poder tirar os ovoides dele imediatamente. Não pode, para não criar problemas psicológicos. Olha só uma coisa, essa coisa é muito séria. Então os ovoides foram tirados, mas gradualmente com o tempo. Ele tinha ovoide nos órgãos genitais, na mente, no, sei lá em mais uns lugares, não me lembro mais. Problemático, né? E esses ovoides estão imandados por espíritos. Veja como a coisa funciona. Não é dentro do corpo físico não, viu? É no perispírito que os ovoides são colocados. E eles injetam os ovoides no perispírito por humanos. A coisa é complicada, né? E acontece. Vejam então como é problemático você estar compartilhando de um predomínio de inferioridade. Você pode, ao desencarnar, de repente, eles te abraçam e te levam. Porque o teu range de frequência está na sintonia deles. Então é muito comprometedor para esses espíritos que temos visto aí, esses canalhas. São espíritos canalhas, realmente. Não é? Que só pensam em roubar, né, em tirar do outro, e botar no seu bolso. Vejam como as coisas funcionam. Aquele outro caso também que falamos aqui, daquele político que depois reencarnou como mendiga e estava comendo lá na lata de lixo, contado pelo Raul Teixeira. O Raul Teixeira viu tudo. Vejam como a coisa acontece. Então não é fácil. Ah, mas será que ele não lembra disso? Ah, ele pode não lembrar, mas está com ele. Quando ele sai, desencarna, a tela está toda na frente dele. Ah, mas eu não estou lembrado agora, mas aguenta que daqui a pouco tu vai ver tudo. A coisa é séria. A coisa é séria. Eu digo para a pessoa, não, então fica, aguenta. Quando você desencarnar, você vai ver o que acontece. Porque você reencarnou para melhorar-se. Então cuida de melhorar-se. Não? Pensa no que você tem que fazer agora e faça o melhor. Você tem feito o melhor. Não precisa falar. Mas eu entendi uma coisa. Não precisa falar. Eu entendi uma coisa. Por ele ser dirigente de casa espírita, ele não podia se envolver com ninguém? Podia. Só que ele estava se envolvendo de maneira imprópria. Sim, ou ele é casado ou ela. Não, pois é, era uma coisa indevida. Indevida. E aí, evidentemente, como aquilo bateu, ele já sofreu a aproximação daqueles amiguinhos que comentaram mais por destruir ele mesmo.
né? E aí foi. Poder pode, não tem problema. Agora de maneira normal, né? Sem ter outros compromissos. Né? É que se for um casal, até separa, né? Promove a separação do casal. Voltando à parábola. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus. Veja bem, ele foi perdoado, não é? Tudo bem. Meu irmão, agora você. Tudo bem. Então nós vamos te dar mais uma chance, tá? Vamos promover mais uma reencarnação para você. E você vai encontrar parâmetros para você se melhorar, ok? Tudo bem, meu irmão, tá certo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Veja bem, esse tinha menos erros do que ele. Ele tinha 10.000. Esse só tem 100. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Ele acabou de ser perdoado. E já estava em cima do outro. Que espírito danado, hein? Agora eu vou te... Observar que muitas vezes, sem a mínima condição moral, procuramos condenar o outro com erro bem inferior ao que cometemos. Problema muito sério, né? Às vezes você está condenando a pessoa ali por um erro que ela cometeu. Deixa estar que a tua condição moral é bem inferior à daquele ser. Grande parte dos espíritos, ao pisarem no solo terrestre, hospedados em uma nova personalidade, se deixam influenciar pelas ilusões materiais e bloqueiam os compromissos regenerativos assumidos no planejamento reencarnatório. Esse é o grande problema. Você reencarna, você traz deveres, compromissos, responsabilidades a serem trabalhadas e você se deixa levar pelas ilusões materiais. Isso acontece muito no meio espírita. Eu conheço uma série de espíritas que dizem que é espírita, mas para mim ele é materialista. O problema é muito sério, sabe? Esse problema não é muito sério, é mais do que isso. O que é mais do que isso? Tem alguma palavra maior do que seriedade? Então pode colocá-la no lugar. Porque a coisa é séria, sabe por quê? Nós estamos no ápice da transição planetária. E esse ápice vai dizer: Quaresma, essa personalidade vai ficar, né, meu filho? Mas você vai para o mundo tal, o mundo X, o mundo Y. É coisa séria. Então você tem que ter seriedade, não é para com o outro, não. Primeiro é para com você mesmo, e muito rígida, abandonando as ilusões materiais, sejam elas já forem, não importa quais sejam. Abandona, porque elas vão te trazer problema. Não tenha a menor dúvida. Sem dúvida, quaisquer que sejam. Agostinho fala sobre isso. Agostinho é severo, está lá na conclusão do livro dos Espíritos. 1919, né? Oi? 1019, né? A última pergunta, 1019. Não, é depois, na conclusão. A conclusão do livro dos Espíritos é toda do Agostinho. E ele tem um capítulo que fala só, se não me fala, é o terceiro, não me lembro agora. Já trouxe isso aqui, já mostrei isso aqui. É muito sério, sério. E nós, espíritas, temos bagagem para verificar isto, a não ser que você, como espírita, esteja vivendo a materialidade, como eu conheço muitos, que dizem para mim: não, eu sou espírita, eu só não dou uma cacetada na cabeça porque eu não devo fazer. Mas que não é, porque se fosse eu não estava fazendo o que está fazendo. Essa é uma realidade, mas é uma realidade, eu sei. Quantas vezes o telefone toca? Já falei isso aqui. Quaresma, dá para você fazer essa palestra também? Digo, por quê? Não, porque eu tenho essa férias, eu tenho que ir numa festa, não sei. Eu digo, não. Eu não me neguei a todas. Digo, não.
espiritual para dar atenção ao compromisso material? Então, esquecidos das suas dívidas, abraçam a irresponsabilidade e assumem sintonia materialista, contraindo novas provas e expiações. Por isso, é o que fez o cara que não perdoou o outro. Observe um detalhe, certo? Ele estava diante de um instrumento, material para a sua regeneração. Está raciocinando, dona Valéria, espiritualmente? Ele estava diante de um instrumento material para regenerar-se espiritualmente, que era a dívida que o outro tinha com ele. Mas ele não deu atenção espiritual. Ele trabalhou no lado material. Esquecidos das suas dívidas, abraçam a irresponsabilidade e assumem sintonia materialista, contraindo novas provas e expiações. O raciocínio é espiritual, não o raciocínio material, não. Materialmente. Por isso está aqui. Ele tinha um instrumento diante de si para regenerar-se, para mostrar até que havia percebido o que havia sido feito para com ele no perdão que ele recebeu. Veja, e aí surge de imediato um outro instrumento para provar que realmente ele havia reconhecido o que ocorreu, mas ele não reconheceu. Ele continuou agindo simplesmente de forma material, não deu a atenção espiritual devida. Ele não teve gratidão, né, seu Quaresma? Não, nenhuma. Por isso, esquecido das suas dívidas, abraça a irresponsabilidade e assume sintonia materialista, contraindo novas provas e expiações. Não tenha dúvida. Quer dizer, no planeta Terra não fica mais. Porque no mundo de regeneração existem expiações, existem provas, mas expiação não. Desatenciosos não conseguem perceber no grupo familiar e em outros que o cercam os ajustes e o afeto que necessitam operar. Muitas vezes imprimem cobranças quando deveriam promover as reparações, verificados e programados no fato do Espírito. Diga, o que você ia falar? Por exemplo, Aqui? no primeiro momento, eu pensei, me lembrei de Pedro, né? Que ele tinha aquele momento que ele explodia, ficava aborrecido com aquela situação. Então ele pensava, refletia. Então, ele tinha esse comportamento, tá? E nós, se ainda trazemos esse tipo de comportamento, como seríamos avaliar? Ou será que o impacto daquele momento teve uma atitude que não deveria? Mas depois você, raciocinando, reflete e se arrepende. Mas por um assim, foi um momento de impulsividade. Qual seria a avaliação nesse momento do amigo espiritual? Avaliação? Para conosco. Isso. A avaliação de você para com você mesmo? Eu arrependo, houve um arrependimento, tá? Sim. Mas e aí? E aí? Fica? E aí? Sim. Como é que fica? Por exemplo, vou morar com o dinossauro. Como é que fica? Diz para ela como é que fica. Como é que fica? Vai, gente, ajuda aí. Fala para ela como é que fica. Vai comer uma de fio. Não há um ato benigno, não há um ato ruim, inferior, certo? Que não tenha efeito. Tudo vai criar um efeito. E evidentemente, aquele ato do Pedro, como você falou, e que você também pode ter, eu, qualquer um, nós vamos pagar por ele. Nós vamos sofrer ajustes por isso. Nós vamos ter instrumentos à nossa frente para nos regenerarmos desse processo.
do Pedro aqui, vou falar um pouquinho de mim. Eu agi assim como Pedro. Mas eu não sou Pedro, eu sou Simão. Na hora Mas eu aprendi com a doutrina espírita, eu despertei com a doutrina espírita que o meu comportamento não pode mais ser desse, não podia ser mais ser desse jeito. E então eu mudei. Mas, evidentemente que as minhas falhas, eu tenho uma dívida. Eu vou encontrar obstáculos pela frente que eu terei que vencer. E como eu já me regenerei, eu vou vencê-los. Como tenho procurado vencer todos os que têm aparecido. Porque eu passei, essencialmente, a raciocinar espiritualmente. Eu estou na matéria, mas a matéria é um meio para que eu me aperfeiçoe espiritualmente, porque eu sou eterno, eu sou imortal. Mas esse corpo aqui não. E os outros que eu já tive. Eu sei quantos tive, mais ou menos, não sei todos, mas sei alguns. E sei quantos eu ainda vou precisar ter. Então, isso. Não fica neutralizado o erro. Você já identificou. Mas eu agora estou fazendo diferente. Tudo bem. Mas aquele que você fez, você vai ter que procurar o acerto. A regeneração. Essa questão eu compreendo, né? Eu pensei assim, devido ao tamanho daquela situação, daquilo que você gerou, você pode estar, embora você tenha que reparar, mas se ela for muito densa, muito grave, vai crescer. Você precisa dessa forma. Da intensidade, aquilo que eu gerei, né? Diante das avaliações, diante de novas frequências, talvez não seja adaptado a um sistema mais aprimorado, então tem que ir para o exílio. Sim, mas dependendo da gravidade, o exílio está aí à espera de qualquer um de nós. Se de repente a avaliação dos administradores das reencarnações, os administradores que trabalham com Jesus, a cada um de nós, ao desencarnar, vai sofrer essa avaliação. E a primeira avaliação que é feita é você com você mesmo, é a tua consciência. Certo? E você se conduz para onde houver a sintonia. Não tem como. Mas quando eu morrer, eu vou lá encontrar com minha mãe. Pode ser, a tua mãe tem uma opção delas. Quantas mães você já teve? Não é assim que funciona, né? Eu vou para onde eu quero. Não é assim. Então, a primeira variação é de nós para conosco mesmo. Porque a gente sabe quem. Nós sabemos quem nós somos. O que pensamos, as ideias que temos. E os amigos espirituais conhecem tudo isso. E então você é transportado para onde você inclusive para o plano espiritual. Existe, Valéria, leva para aquele mundo que tem fogo. Aí eu vou levar você para lá. Tem que ter cuidado, hein? Para o mundo. Não, eu vou para nosso lar. Não sei. Você pode ir para outro qualquer. Você pode ir para Alvorada Nova, para a Costa do Sol. Eu espero ser jardineira. A coisa não funciona assim. Sim. Então, seu companheiro, Constância, esse é o que estava vendo, né? Não? Hein? Não, vai te ajudar. Só o primeiro, só o último. Aqui. Esse é o 28, né? Nós vamos para o versículo 29. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Esses são aqueles que concordaram em participar da ambientação. Prestem atenção nesse detalhe. Esses são aqueles que concordaram em participar da ambientação reencarnatória daqueles que se comprometeram em promover meios regenerativos
para si próprio e principalmente ajudar os que concordassem em fazer parte do grupo de espíritos à sua volta, para colaborar na solução dos seus débitos e também, é óbvio, avançarem espiritualmente. Entendeu? Eu me lembrei de Silas, quando comecei a escrever isso aqui. Me lembrei de Silas. Você vai reencarnar, mas você tem uma dívida com a Valéria. Problema sério, né? Cuidado porque ele tem dívida com ela. Então, Ingrid, você está lá desencarnada, aí você, Valéria, você é concebido, é permitido pelo plano espiritual, então você procura a Valéria, Valéria, você tem que reencarnar comigo na minha orientação reencarnatória, eu gostaria de procurar um ajuste com você e tal. Aí a Valéria aceita, certo? Então ela reencarna contigo para te ajudar na tua ambientação reencarnatória, mas ela também será ajudada porque, certo? É isso aí que acontece, é o que está acontecendo aqui, ok? É o que está acontecendo aqui, é o que eu li, certo? Aquele reencarnou na ambientação reencarnatória do outro para tentar ajudá-lo porque ele solicitou esse compromisso, ele solicitou que assim acontecesse. Muito bem. Seguindo, mas como vimos, a generosidade, a maior parte das vezes, inexiste. Torna-se, por qualquer motivo, cobrança, resultando em prejuízo a ser acoplado à existência e prejudicando aquele que concordou em ajudá-lo e ajudar-se. Aí você chamou a Valéria veio, né? Mas aí você fez tudo o contrário. Ao invés de procurar a ajuda dela, né, de receber a ajuda, de colaborar nesse sentido, né, você espalhou mais ainda. Sai daqui, filho desgraçado. Quantas vezes eu já ouvi isso? Já ouvi isso. Filho desgraçado, veja bem, né? O filho você admitiu recebê-lo. Você tem dever a ser cumprido. Né? Assim como todos os outros que fazem parte da tua ambientação reencarnatória, seja o vizinho, seja o amigo que te chega, seja o parente distante, não importa. Ele está fazendo parte da tua ambientação. E então, a Valéria chegou, vocês estão juntas, mas aí você, ao invés de pegar a ferramenta, o instrumento para o teu aperfeiçoamento, você ainda cria mais problemas. E também, de repente, acaba prejudicando ela. Por quê? Porque ela também ainda está no estado inferior. Então, em vendo o teu maltrato, ela também, de repente, pode dar vazão à sua inferioridade e prejudicar-se também. Coisa séria, né? Aí a gente entende assim, quando a situação chega, você tem que estar muito reflexivo para ver o que você pode tirar de melhor. Então a oportunidade chegou, não perde. Porque você pode não ter aquela oportunidade. E às vezes você tem aquele propósito, as coisas vão acontecer de tal maneira e vai te apontando caminhos. Então, aproveitando essa questão, quando eu conheci o Quaresma, gente, eu não gostava dele não, viu? Eu tinha uma bronca do Quaresma. Aí o que mais alto no meu íntimo, né? Porque eu não me recordo que ele falou algum trecho que dentro do que eu entendia, eu discordei. Mas não discordei junto daquele. Discordou porque feriu, foi lá do fundo, sabe como é que é? É verdade. Aí aquele me incomodou, puxa vida, que eu achava ele invejoso, não sei o que, blá blá blá. Tá. Mas alguma coisa lá no meu íntimo dizia assim, olha, esse ser, esse espírito, tem muito para te ensinar. Você vai ter que aprender muita coisa. Então eu fui tentando, no início eu ia meio descaminhada com ele, até que eu comecei a entender que era ele que não estava interpretando, que era o meu personalismo, né? Que às vezes a gente espanta as coisas, não quer, está me incomodando, não quer mais. Isso deve ter tido acontecido naquelas aulas do Livro dos Espíritos. Sim, exato. Aí o que acontece? A gente tem que refletir muitas vezes aquilo não está muito bom, mas peraí, deixa eu analisar. O que está me incomodando? O que está me acontecendo? Qual é o objetivo que isso vai fazer? Foi exatamente.
Vocês estão vendo? Com uma Hoje ela quer que eu leve ela para casa, eu não posso. Não dá. Ah, Valéria. Mas isso é importante, porque às vezes a gente logo de pronto, a gente quer rejeitar, mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Por isso, refletir sempre antes. Sempre. Né? Não usar o imediatismo. Né? Porque o imediatismo é produto daquela emoção inicial. Né? E aí você tem que controlar a emoção para não usar o imediatismo. Né? Alguém de repente joga o pau em cima, você pega o maior e atira. Não. Para, por que me atirou esse pau? Eu estou falando aqui para ela, que você serviu de instrumento para a evolução dela. Eu? É. Você tem que me agradecer. Muito obrigada. Ah, Deus do céu. O pior disso é que essa casa onde nós nos conhecemos se deixou entrar em estado de problema sério. Tive sérios problemas lá. Mas isso não é momento. Ele, porém, não quis antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quer dizer, ele não perdoou de jeito nenhum aquele sujeito, que era um instrumento para o seu avanço espiritual. Veja o que perdeu. E tem um detalhe, veja, às vezes a gente pega uma oportunidade hoje e ela só vai acontecer daqui a milênios. Tem que ter cuidado, porque aí nós vamos ter que nos preparar, nós vamos ter que procurar cursos, enfim, isso tudo demanda tempo, né? Vejam, aí a gente entra no Silas, que está lá no livro, que ele tinha que se, com aquele espírito, ele não sabia onde ele estava, e os amigos espirituais sabiam, mas não podia dizê-lo, que era problema dele encontrá-lo. Olha só a situação de Silas, veja, quer dizer, é um problema sério, né? Então você tem que ter cuidado com as oportunidades que se apresentam. Quando ele é encarnado, ele tinha a oportunidade, né, de criar afinidade com aquele espírito e não enxotá-lo, e não colocá-lo de lado. Não fez, procurou ainda condenar aquele espírito, e agora está lá vivendo ainda em nosso lar. Não sei se já saiu, porque o livro é antigo, né? De repente daqui a alguns anos já deve ter, pode ser que ele tenha encontrado, né? Mas no livro Ação e Reação ainda fala dessa maneira, né? Ele estava lá e não podia sair de nosso lar para patamares mais elevados, já tendo cabedal, porque ele tinha dívida com aquele espírito. Olha como é problemática a coisa. Quer dizer, a oportunidade surge, aproveita a oportunidade, não deixa escapar, porque amanhã a Valéria pode não estar mais ao teu lado. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Não são poucas vezes que espíritos comprometidos por algum motivo solicitam ao outro que participe da sua orientação reencarnatória a fim de que possa reparar sua falta. E, por fim, mais cresce o seu deslize, como também acaba promovendo situações conflitantes para o outro, que, por sua vez, pode dar escape a sentimentos inferiores, mais acumulando débitos. O que estávamos falando que você aí ficou com a Valéria. É um problema sério isso. Quando tal ocorre, os prejuízos espirituais dos solicitantes se agravam intensamente. Olha o caso do Silas, mais uma vez lembrando Silas, em ação e reação, viu? Quer dizer, o prejuízo espiritual dele é grande, porque se ele tivesse criado afeto com aquele espírito enquanto estava aqui reencarnado, ele não estaria hoje tentando achar onde é que está esse espírito, que eu quero que ele reencarne comigo, que eu quero saudar meus compromissos, eu quero criar afinidade com ele, eu quero ser amigo dele. Onde está esse espírito? Viu, Rose? Tenha cuidado. Não, aquele caso que você me contou, não fala agora. Deixa quieto. 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia,
contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passava. Quer dizer, o fato que ele cometeu, evidentemente, não ficou escuro. Os amigos espirituais, os administradores, aqueles que trabalham com Jesus, que são responsáveis pela nossa reencarnação, o seu próprio guia espiritual, não é? Viu tudo o que se passava. Os auxiliares de Jesus, o guia espiritual de cada ser reencarnado, sabem perfeitamente os traçados do caminho percorridos. Não há como enganar o descumprimento e os erros cometidos ao longo da existência. Eu falei para você que não ia dar para enganar. Então, não cometa mais o erro. Não cometa. Eu estou tentando evitar os meus. Nunca esqueçamos que o perispírito declara as qualidades dos sentimentos que armazenamos. Não tenha dúvida. Né? Nós já vimos isso quando vimos tratando de matrizes mentais, né, de sentimentos, como ficam as marcas no perispírito. Né? Tem aquela negra. Né? De repente você amou demais, ama demais, todo mundo mudou, aí tudo vai clareando, né? Vai ficando acinzentado, daqui a pouco está brilhoso. Brilha a vossa luz, olha aí. As vestes nupciais, né? É isso. Quando acontece o desencarne, são feitas as avaliações do período, considerando o previsto na pauta do planejamento reencarnatório. Você cumpriu bem o teu planejamento reencarnatório? Você errou? Pergunta aqui quem não errou. Todos nós erramos. Ao nosso nível espiritual ainda está nessa faixa, né? Quantas vezes nós erramos? Mas o importante é que agora nós estamos procurando consertar os erros. A Cristo Isso é é melhor, importante. ela vem de Júpiter. Se esforçando, né? Nós estamos nos esforçando para sermos melhores. Né? Imagina quantos erros a Valéria tem pelo que ela expõe aí. Ela está rindo, ela ri. E fazer penitência. Mas não é só a Valéria, não, sou eu, somos todos nós, É né? uma luta diária. Somos todos nós. Não tem É dúvida. isso mesmo. A partir daí serão feitos encaminhamentos, como essa ali, para o espírito ora desencarnado. Encaminhamento. Então você vai para a colônia X, você para a cidade espiritual tal, você para a cidade espiritual tal, você vai guardar. Não, mas esse aqui está muito ruim. Doutor Bezerra, para onde ele vai? Para a face oculta da lua aguardar o mundo primitivo. Porque a face oculta da lua está servindo como aposento para espíritos que não voltam, vão para mundos inferiores. E há na selva amazônica, está sabendo, né? Uma nave enorme. Os espíritos são levados para essa nave. Quando a nave está cheia, parte para a lua. É uma nave, está lá. Por que ela está na selva amazônica? Você é capaz de me dizer? Não, eu ia perguntar. Quem é capaz de me dizer por que a nave está na selva amazônica? Está escondido. Por quê? Porque na selva amazônica não tem o teu pensamento, não tem o pensamento da graça, nem o meu, nem da Valéria e tal. Está num ambiente aonde a atmosfera está livre de pensamentos tenebrosos e conflitantes como os nossos. Não ia estacionar uma nave aqui, no Abrigo Nazareno, aqui na Sena. Porque aqui ia ser problemático. Olha o pensamento que está em volta de aqui, em Campo Grande, de toda essa gente. E isso interfere nos trabalhos espirituais. Então, na selva amazônica, quem está pensando ali? O passarinho, a onça. Deu para entender? As plantas, a floresta, emanando aquele ar gostoso. Quando a gente viaja, né, que chega num lugar que tem, que gostoso isso aqui, não é? Não gosta? Pois é. Então lá não tem o ambiente grosseiro dos pensamentos
dos encarnados. Por isso a nave pousa lá na selva amazônica. É lá que ela está. Quem vai para lá? Eu? Você não, você, a Cris. Imagina, Cris, que ela veio de Ju. Só para Ju ter que volta. Eu me recuso. Leva nós também. Ela ficou amarrada, fala. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Quer dizer, ele suplicou e ele foi perdoado. Deus sempre dá nova oportunidade e usa toda a misericórdia necessária a fim de que venhamos a crescer espiritualmente. O Senhor que o chama é a própria consciência. O Senhor que o chama, o Senhor que o chama é a própria consciência, pois nela encontra-se o Senhor, que são as leis divinas. Quando você foi promovido a Espírito, as leis divinas foram encaixadas na tua consciência. Tá? O Senhor que o chama é a própria consciência, porque nela encontra-se o Senhor, que são as leis divinas. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Isso está no próximo, no versículo seguinte. Aqui, o Senhor, através da consciência, onde se encontram as leis de Deus, informa e adverte. Se não és amigo, se não usas a fraternidade, se és impiedoso, enfim, o comportamento que venhas a ter irá desenhar as arestas do teu futuro. Não tem jeito. Não tem como ser diferente. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus está aí. Está no testamento. Não tem jeito. Ninguém foge. Não há como correr. Por isso, o Evangelho deve ser o nosso caminho, seja qual for o fato, seja qual for o problema ou a condição. Mas, que é isso? Indignado, o seu Senhor entregou aos atormentadores, preste atenção, até que pagasse tudo o que lhe devia. Sabemos, como está explícito, que possuindo péssimos percentuais de virtudes essas que cabe termos em nível que nos qualifique para avançarmos na escala da lei do progresso, na fase atual do planeta Terra, seremos exilados para mundos inferiores, capazes de promoverem o despertar que nos falta. Não tenhamos dúvida. De acordo com o que fizeres, você está traçando o teu futuro. O teu presente, você traça o futuro. Porque o teu passado traçou esse presente. Não tenha dúvida, não tenhamos dúvida quanto a isso. Obviamente, os atormentadores serão as situações que irão encontrar aqueles que se destinarem ao exílio. Não serão eventos com qualificações que atormentem, pelo contrário, trarão em seus seios a oportunidade regenerativa. Então, os atormentadores, lá no mundo inferior, serão as oportunidades, instrumentos para você progredir, para você ir adiante, para você se melhorar, para você se corrigir. É por aí o caminho. Não é? Não tem jeito. Esse é o caminho. Cabe a todos ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer
não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. E nós estamos vivendo o Apocalipse. Não ficará pedra sobre pedra. Nações contra nações. Está acontecendo, está lá. O sermão profético de Jesus, nós já vimos aqui. Né? E o sermão profético, tudo que é profecia é para não acontecer, para que a gente tome o caminho dos outros, mas o Espírito encarnado gosta de chutar uma pedra. Aí. Então vejam, a parábola se encaixa no Evangelho. Porque era Jesus, e Jesus começava a falar para o Espírito, não tem jeito, não tem como, está aí. Ó. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E todo mundo sabe que João recebia de Jesus para apontar no Apocalipse. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Você tem perdoado as ofensas das pessoas? Não precisa responder. Já entendi. A Graça tem perdoado, Graça? Sim. Tem. A Graça fala muito em gratidão. De repente ela já, né? Sem nada nisso. Consegui perdoar minha irmã pela ofensa que ela me O fez. Cleito está ali com uma cara de rir. Você tem perdoado, Cleito, as ofensas? Tem tempo? Esse está com problema, Cleito. Tem que arranjar tempo, Cleito. Arranja tempo. Às vezes é difícil, né, esse tempo. Eu sei, para nós ainda é difícil. Né? Mas a gente tem que arranjar esse tempo. Simples análise. Eu e meu Pai somos um. Jesus. Eu e meu Pai somos um. Jesus. Assim vos fará também meu Pai Celestial, seu coração não perdoa mais. Eu e o Pai somos um. Preste atenção. Jesus. Porque Jesus é o responsável pelo planeta Terra. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você só terá o perdão se você também o fizer. Está lá no Pai Nosso. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Jesus. O Pai Nosso é a síntese da parábola. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é a parábola do servo impiedoso, o servo cruel. Tem vários nomes para essa parábola, né? O servo ruim, dão vários nomes. Eu ouvi um paranormal falando que quando nós oramos o Pai Nosso, que todos os nossos chakras são ativados. Mas não só o Pai Nosso, qualquer oração. Quando você, oração do coração mesmo, sentida, né? Com sentimento realmente, né? Emanando energias boas em todas as palavras da oração, querendo realmente que aquilo se faça, aí você se ilumina, brilha a vossa luz, por isso. Terminou. Próximo encontro vamos caminhar na resignação da Rose. Esse tema foi dado pela Rose. É porque ela... Deus do céu. Então, muito bem. Alguém quer dizer alguma coisa? Quer falar algo? Hein? Ninguém quer dizer nada?
Depois a gente pode conversar, quem quiser, à vontade. Vamos encerrar hoje o nosso trabalho. Alguém gostaria de fazer essa prece de encerramento? Falando do trabalho que fizemos, falando uma prece para o término do trabalho. Ninguém? Mestre Jesus, não temos como deixar de agradecer mais esta oportunidade. Esperamos, Mestre, termos colocado um pouco mais de conhecimento a fim de ser refletido e trabalhado por cada um de nós. Que possamos, Mestre amado, fazer com que esta parábola torne-se luz em nossos caminhos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aos amigos espirituais que nos ajudaram, que nos amparam, que nos inspiram, a todos nós que nos abraçam, muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas,